E os russos continuam a avançar em alguns pontos estratégicos e uma pergunta começa a surgir no ar. Até que ponto é competência russa e até que ponto também é incompetência ucraniana em aceitar que precisa de novas estratégias defensivas e simplesmente não estão seguindo? Ou é a questão de falha de comunicação no comando? O que, de uma certa forma, vai para a questão de erro, de falha do lado da Ucrânia. Porque o que, que acontece? Em, e olha que eu não sou especialista militar, minha especialidade é outra, tem a ver com análise de mapas e tudo mais, né? Geopolítica. Só que a coisa tá tão na cara, todo um movimento, que eu vou comentando, vou dando o toque. Olha, vai acontecer isso, aí acontece. Não é porque eu sou mágico, ou então sou um ultra mega comentador, né, na parte militar. Não tem nada a ver com comentarista, na verdade, tentando usar o termo certo. Não sou um comentarista militar. Comentador foi fogo. Mas a questão é que está se tornando muito previsível a movimentação russa. Isso não é crítica para os russos, tá? Não é, pelo contrário. Mas os ucranianos estão falhando fortemente, tá? E aí junta, evidentemente, tem competência russa? Sim. Só que dá a entender claramente que também, do outro lado, os ucranianos não estão se ajudando muito, porque eles estão mais preocupados em saber o que é que Zelensky está dizendo, o que Trump está falando, em estar tirando bandeirinha do capacete, do seu equipamento de segurança e esquecer do principal, que é lutar a guerra da forma que é para ser lutada. Né? É tanto que se você pega os principais jornais ucranianos, o barulho é mais do que no papo quase infantiloide entre Zelensky e Trump, a troca de acusações de Trump e sua trupe, vamos chamar assim agora, que são mais, né? E Zelensky e sua trupe. E estão esquecendo o principal: soldados estão morrendo e parte disso é a incompetência do senhor Zelensky. E aí, trazendo a notícia, né? Mais um trecho aqui conquistado, tá? Só para contextualizar. Tá? A nordeste de Kramatorsk, tá? Kramatorsk está aqui. E a nordeste de Kramatorsk, então, houve um avanço em um setor que é aquilo que eu vinha dizendo. Olha, está começando uma movimentação diferenciada por conta da travessia do rio Oskol. E dito e feito, é um setor que tem a travessia do rio Oskol como principal desafio para os russos. Os russos estão conseguindo aos poucos montar inclusive um bolsão bem interessante. Esse bolsão aqui, esse avanço, é uma forma de proteger toda essa coluna de avanço russo neste setor aqui. É aqui onde está ocorrendo a travessia desse rio. Ó, o rio está aqui, ó, passando aqui. Tá? O rio está passando aqui na parte mais larga, mais para baixo. Tem, teve até o caso lá de barragens, enfim, é bem complexa a história. Então os russos estão atravessando aqui nesse trecho e esse bolsão é uma forma de, vamos chamar de, entre aspas, distrair o inimigo enquanto tudo está acontecendo. Mostrando exatamente aqui, ó, mostrando outro mapa, Novo Lyubikova. Esse trecho aqui que os russos avançaram, ó, conquistaram aqui, este setor, esse vilarejo que bem, não só ele, mas terminou captando, cooptando, né, melhor dizendo, todo esse outro trecho aqui também, fui mais além, é na divisa entre Luhansk e Donetsk. Eu não lembro agora, desculpa, eu não lembro quem foi o seguidor do nosso canal, comentou, olha, não tinha como colocar os mapas, eles não colocam, não dão destaque aos limites, tá, ó. Dá para ver mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse, muito mal. Aqui, ó. Que é o limite. A maioria dos mapas, infelizmente, não tem mesmo mostrando onde é o limite do estado. Fica bem clarinho, então não tem como eu estar muitas vezes mostrando. Se você tiver de celular,
vai ser mais difícil. Se estiver na TV ou no computador, vai dar para ver um pouquinho melhor, tá? Mas o fato é que nesse trecho, então, aqui de avanço entre Lugansk e Kharkiv, Donetsk, é um trecho travado em que é por conta principalmente do rio Oskil, de toda essa questão do alagada, que está melhorando bastante, tá? Então, os russos vão avançando consideravelmente neste setor. O que mais nós temos de mudança lá em Kursk? Vamos lá para Kursk. Os russos conseguiram recuperar um trecho que tinham perdido, tá? Tá havendo troca de posições. Deixa eu só tirar mais um zoom aqui para você se situar onde é que nós estamos, ó. Aqui a parte de Kursk, em que os ucranianos avançaram, né? E nesse trecho aqui, Cherkasskaya, que é o trecho é, que recentemente os ucranianos avançaram, houve recuo, e faltava um pedacinho para os russos recuperarem em definitivo. E aí eles reconquistaram, no caso, recuperaram esse setor de forma definitiva. Isso que está meio em tom vermelho aqui, tá? Então houve a conquista em definitivo. Estava mais recuado já, tinham recuado, mas agora então não tem mais presença. Por isso quando tinha pequenos conflitos aqui e tudo mais, então houve uma limpa, digamos assim, neste setor, que é um rio que termina fazendo essa parte limítrofe aqui. E aí, no caso, os russos conseguiram expulsar os ucranianos para além do rio, tá? Só para deixar bem claro. E mais que nós temos de importante e relevante, em um outro setor aqui, deixa eu abrir aqui no setor, aqui próximo a Burlatisk, tá? Burlatisk, que é um setor que eu vinha comentando que provavelmente iria ocorrer aqui só para contextualizar, que é Velika Novozilka, e eu comentei que aqui está pegando fogo, os russos estão avançando muito, né? Avançaram aqui, ó, conquistaram Novozilka recentemente, essa semana, eu trouxe com exclusividade, conquistaram essas partes mais ao norte, mais para cá também, ó, conseguiram avançar em todo esse trecho, Novodarivivka também, então, enfim. Só que aí o que está acontecendo? Eles conseguiram romper algo que eu até disse que não seguiria esse padrão, né? Eu comentei, olha, provavelmente eles vão seguir essa linha aqui. E não é que eles romperam no teste, porque o que é que os russos fazem, né? Que é aquilo que eu digo, o modus operandi russo é previsível, os ucranianos é que não têm, enfim, eu já trouxe no meu início, assim, para o vídeo não ficar tão longo e ficar remoendo o mesmo papo. Ó, os russos começaram a fazer esse movimento aqui, ó, dando a entender que iriam flanquear. Uma vez ou outra eles fazem esse teste natural, né? Vamos tentar o frontal. Deu errado, então vamos flanqueando. Só que, o que é que aconteceu de ontem para hoje? Numa tentativa de frontal, não houve uma resistência suficiente. Então, o que foi que aconteceu? Romperam as defesas. Romperam essa defesa aqui, isso aqui em rosa é uma defesa, tá, pessoal? É uma defesa normalmente de trincheira, trincheira às vezes fortificada em alguns casos, né? Ou seja, os russos conseguiram perfurar o local que teoricamente seria mais seguro, rumo a Burlatisk, que é esse setor, esse vilarejo aqui. Então dá a entender que provavelmente os russos agora vão tentar mais avanço nesse sentido para conquistar aqui. Vai formar uma cabeça de ponte bem interessante, né, ó. Tirar mais o zoom. Então formou duas cabeças de ponte de menor proporção, uma aqui nesse trecho, uma aqui nesse outro trecho, e evidentemente vão fazer esse movimento aqui para fechar, ou talvez nem precisem, estejam tão desarticulados nesse setor que simplesmente avancem também nesse sentido, tá? Esse seria um movimento natural russo. Só que às vezes pode ser que esteja tão fraco esse setor aqui, essa fortificação, que os russos possam estourar, fazer esse movimento de avanço, rompendo totalmente esse setor aqui. E aí Novozilka passa a ser então uma outra cabeça de ponto interessante. Deixa eu tirar mais o zoom aqui, só para poder vermos. Então, ó, realmente
é uma cabeça de ponte de menor proporção. Não tem nada tão longa assim. A única cabeça de ponte importante e relevante que vai existir no setor é a tentativa de cabeça de ponte nesse setor aqui de Rosdon. Os russos estão tentando romper essa barreira aqui. Teve tentativas de ataque, estouraram aqui, mas recuaram. E eu já trouxe até ontem, no vídeo de ontem, né, em vídeos de ontem, que os russos pode ser que façam esse movimento aqui. Lembrando que Andrivka, ó, tá para cá, Constantinopla, o Lacli, né, que os russos conquistaram em definitivo, eu trouxe ontem em vídeo, tá? Só para deixar claro. Então, tem esse movimento aqui, do leste a oeste, e tem este movimento, como eu estou mostrando aqui, no caso, de sul para o norte, de tentativa de romper. Né? De qualquer forma, formou-se essa cabeça de ponte aqui, que é um caminho natural fazer esse movimento aqui. Eu fiz uma análise mais detalhada, depois dá uma procurada dos vídeos aqui, que eu detalhei qual é o próximo passo depois de Andrivka, tá? Eu acho que esse pode ser até que esteja restrito para quem é assinante do canal, não lembro exatamente. Eu fiz tanto vídeo esses dias que eu não lembro. Enfim. Então tá aqui a situação interessante aqui nesse setor. Outra situação aqui que ocorreu dia 22 ainda, né? Acho que eu terminei para outra. É para vizinho mesmo aqui. É esse setor, na realidade, foi o que eu comentei agora, né? Do lado de Rosdona aqui. Houve um avanço também, ó. Isso aqui significa avanço russo nesse setor. E tem o caso de Constantinopla. O que é que está acontecendo em Constantinopla, tá? Ou Constantinopla, como alguns chegam a chamar. Houve, de fato, uma ocupação 100% aqui, depois que o Lacley caiu, né? Está ocorrendo esse avanço que chamam, né? Estou chamando de avanço oriental, né? Do lado oriental, e exatamente para poder concluir o cerco. Só nessa parte norte que existe, então é questão de horas ou dias, depende, para os russos conquistarem, no caso os ucranianos caírem aqui. É muito estranho esse padrão que é aquilo que eu falo. Então aqui os soldados cercados estão morrendo em larga escala, perdendo equipamentos. E aí eles preferem dizer, ó, vamos lutar até o último homem. Então a pouca passagem que tem de alguns escaparem e até negociar dizendo do tipo, olha, nós vamos nos retirar aqui em troca da vida dos homens. Vamos deixar alguns equipamentos como pagamento, digamos assim, e vamos nos retirar. Vamos fazer cessar fogo. Se aceitar, quando chegarmos em tal setor, e foi negociação. Já ocorreu em outras situações. Mas, aparentemente, pelo que se sabe, não tem ocorrido esse tipo. Estão ficando até o último homem. E aí o pessoal simplesmente está morrendo. Tá? A duras penas. E aí os ursos, o que é que vão fazendo? Vão evitando a todo custo um avanço frontal, ó. É tanto que fizeram esse avanço forte aqui, fizeram tentativas de avanço em Constantinopla, deram uma segurada, fizeram um avanço em Andrívka, deram uma segurada também para cá, e estão avançando de forma lenta e gradativa, com cuidado, porque eles não querem, eles querem que a recuperação do setor com o menos estrago possível, para que depois, é o que é uma das perguntas que o pessoal sempre faz, por que é que os ursos não chegam destruindo? Porque, por mais destruído que fica aqui, depois eles querem reconstruir o mais rápido possível e a vida voltar na medida do possível ao normal, como tem voltado em outros trechos, tá? E outros setores que já têm algum tempo de recuperação russa, que se sabe que não tem mais, pelo menos por enquanto, como retroagir. Então, por exemplo, a reconstrução de Kurakov está iniciando. Já está numa distância de que o risco de ataque, vamos fazer um teste aqui, vamos analisar, de Kurakov para o fronte principal, está no limite, né? Ó. O limite que eu digo tolerável seria por volta de 15 quilômetros, né? Ó, mais ou menos aqui. Então, da ponta final de Kurakov a ponta final de onde os russos estão com os ucranianos dá 15,5 km, 15 quilômetros, tá? Ou seja, eles estão chegando no limite aqui, boa parte do fronte,
que já não tem mais esse risco de ocorrer um ataque usando é, algum abuseiro, algum sistema MLRS, algo do tipo, que é a distância entre 15 e 20 quilômetros, que é o padrão normalmente desses equipamentos. Ou seja, é possível que setores mais para trás já estejam iniciando o trabalho de reconstrução ou de volta da população para esse setor e de reconstrução em breve do setor de Curacovo. Então, esse avanço também, sem destruir muito, serve para isso, tá, pessoal? Serve exatamente para poder controlar nesse sentido, e não ter tantas baixas, não ter tantos problemas, tá bom? Vim aqui para os informes. Mais uma vez teve ataques até mais brandos dessa vez, né? Por brandos assim, em relação ao que tem ocorrido recentemente, os russos fizeram alguns ataques. Eu acho estranho que basicamente foi o mesmo valor. 80, quase o mesmo valor. Segundo os ucranianos, 82 drones foram abatidos, de cerca de 160 drones enviados para o espaço aéreo, que teve como foco basicamente o setor de Zaporizhia e o setor de Kiev. Um outro fato curioso, pode ser que depois eu grave um vídeo só sobre isso, mas só passando de novo a limpo, eu já trouxe isso em outros vídeos. Existe uma movimentação diferente ocorrendo neste setor aqui, ó. Este setor sul está ocorrendo uma movimentação diferenciada. Atenção para este setor. Depois dizer, Pablo, outros, né? Não é exatamente Pablo, mas, então, que cara fantástico, adivinhou? Só questão de lógica. Está ocorrendo a movimentação logística, eu já trouxe isso em outro vídeo. A linha Rostov, Mariupol, Melitopol, até essa região de Simferopol, né, está praticamente concluída. Os russos vão começar a fazer toda a movimentação a partir de Rostov-on-Don para Mariupol e para outras cidades aqui de Donetsk, tá? do Oblast de Donetsk. Isso significa, com certeza, uma melhoria da logística e tem ocorrido pequenos ataques, tentativas de avanço russo, inclusive conquistando trechinhos aqui, ó, nesse setor aqui, tá? Teve avanço russo nesse setor, um pequeno avanço que há muito não acontecia, próximo a Uliapol, né? Exato, perceba que os ursos não estão tão longe de Velika Novozilka, que é um setor que aí sim tem uma concentração maior de soldados. E é aquilo que eu vinha falando, pode ser que esse setor Velika Novozilka, ele não exatamente comece a focar para ir para o norte, e sim vir para o sul. Algo me diz, está ocorrendo aquilo que eu disse, não só mudança logística, pequenos ataques e pequenas vitórias do lado russo. Inclusive, nesse trecho aqui, ó, que fica bem relativamente próximo a Zaporizhia, que está bem mais aqui ao norte, tá? No caso, a noroeste. Isso aqui tudo é rio, tá? Isso aqui é rio, porque fica mais alagado, menos alagado, mas tudo isso aqui é o rio, tá? O rio de Dnipro. Mas este setor aqui tá bem interessante. Então, há uma chance, uma possibilidade. Deixa eu mostrar aqui nesse outro mapa, tá? Possibilidades aqui, ó. Quando eu der mais um zoom, você vai ver que realmente é o rio. Esse aqui, ó, pronto, teve um outro avanço aqui, ó, nesse setor aqui, em Piaticatk. Esse setor os conseguiram avançar, tá? Tem muito conflito ocorrendo aqui, voltou a ocorrer, e é aquilo que eu falo, baseado em tudo isso, não duvide que comecem a ocorrer um aquecimento maior aqui neste setor. É possível, sim, é possível. Então vamos ver nos próximos dias desse mês agora de março uma chance de que os ursos possam começar, quem sabe, a fazer este movimento rumo a Zaporizhia. Tá? É uma possibilidade. Onde o fronte que está aqui, as energias que estão aqui em Velika Novozilka, eles comecem a avançar mais lateral, de forma meio que lateral, assim, ó, nesse sentido, para esse setor sul. É uma possibilidade. Porque é aquilo que eu disse, é 100% de certeza, Pablo? Não, não tem nada a ver.
E são suposições baseadas no que eu venho ouvindo de bastidores de um e de outro. Não exatamente bastidores, tá? Mas que eu sempre estou acompanhando o X, comentário de um general ali, outro acolá, de um blogueiro mais especializado. O que acontece no front é quando a gente junta as peças, dá a entender isso, tá? Quem sabe então é possível uma possibilidade, vamos dizer assim, uma possibilidade bem real e perigosa para os ucranianos. E aí, me diz aí o que, é que você achou esse informe de hoje. Se você quiser ter acesso a mapas exclusivos, mapas que eu digo, análise de mapas exclusivos, vídeos exclusivos ou com antecedência, seja amigo do canal. O link está na descrição, é apenas R$ 1,99 por mês. Valeu, grande abraço.